Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula sobre prisão em flagrante, né? Hoje, nessa aula de número 3, nós terminaremos nosso assunto sobre prisão em flagrante, batendo em todos os itens, e demonstrando para você como que pode cair em concurso, tá bom? E eu quero e te aconselho você a fazer os exercícios, né? Onde que eu vou encontrar? Encontra em qualquer site aí, você encontra tem vários sites de concurso que você pode encontrar exercício, tá? Baixar provas passadas, você vai fazer para investigador, escrivão, delegado, analista, defensor, vai fazer o AB, vai fazer Ministério Público, promotor, vai fazer para juiz ou para carreiras do Judiciário ou do Ministério Público para serviços administrativos, baixa provas referentes ao seu concurso e vai fazendo. São poucas questões dessas provas. Pegam outras provas, seja da sua banca ou de outra, e manda bala. Aula de número 3, hoje, então, nós falaremos sobre o procedimento da prisão em flagrante. Tá? Na aula passada, nós falamos sobre as espécies de prisão em flagrante. Agora, veja bem, pessoal. O que acontece, né, com a prisão em flagrante? A prisão em flagrante, olha para você ter uma ideia desse assunto que nós estudaremos agora na aula de número 3. Pessoal, uma prisão em flagrante, você concorda comigo que ele tem o primeiro momento? O primeiro momento é o momento da captura. O que é isso? É o momento em que o sujeito recebe a voz de prisão. Eu estou lá no bar brigando, né? E eu estou numa briga ali e tal, dá lesão corporal no outro, tem um policial dá voz de prisão. É o primeiro momento da prisão em flagrante. O policial vai colocar na viatura e vai levar para algum lugar. Ele vai levar para onde? Para a instituição responsável para lavrar o flagrante, para fazer o procedimento. É o segundo momento. O segundo momento é o momento do registro da prisão. Porque até agora só teve a voz de prisão. Aqui é que vai fazer o APF, o auto de prisão em flagrante. Esse é o segundo momento. Ora, tem até o terceiro momento, se vai recolher o sujeito para a cela ou se ele vai pagar fiança. Vamos ficar nisso aqui. Na prisão em flagrante, então, tem a captura, nós já estudamos, que são os momentos da prisão, ou seja, as espécies de prisão, e o registro é o procedimento da prisão. É onde ocorre na delegacia de polícia, seja Polícia Federal ou Polícia Judiciária Civil, a depender do crime. Muito bem. Este momento da prisão é o que nós estudaremos agora, chamado procedimento da prisão em flagrante, tá certo? O que vai fazer o delegado, né? O que vai fazer o escrivão? Muito bem. Procedimento da prisão em flagrante. Primeiro ato da prisão em flagrante, né? Nesse segundo momento, quando o sujeito chega na delegacia, comunicação imediata ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou pessoa indicada pelo preso. Opa! Chegou na delegacia, delegado, você tem que fazer a comunicação. Você tem que fazer a comunicação. Essa comunicação, cuidado, essa comunicação é imediata. Essa comunicação será feita a quem? Será feito ao juiz, tá certo? Ao juiz competente. Será feito ao Ministério Público e será feita à família do preso, ou então a pessoa indicada pelo preso. O preso não quer que informe a mãe e o pai, mas quer que informe um amigo, o advogado e tal. Cuidado que nisso aqui dá para criar pegadinha. Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. Letra A. Deverá ser comunicada imediatamente o juiz competente, o Ministério Público, a família e a Defensoria Pública. Falso. Não entra aqui Defensoria Pública, neste momento não entra, entra depois. Não entra Defensoria Pública, não entra o advogado dele, a menos que ele não queira que informe a família e vá informar o advogado. Então o advogado entra para cá, porque informar a família ou pessoa indicada por ele. Mas eu dizer na prova que deverá ser comunicado imediatamente o juiz, o Ministério Público, a família e a Defensoria, a família e o advogado, falso. São só essas três pessoas, juiz, promotor de justiça, ou seja, Ministério Público, e a família do preso, uma pessoa indicada por ele. Comunicação imediata.
imediata. O que é isso, professor? Presume que seria o delegado pegar o telefone e ligar para essas 3 pessoas. Evidentemente que, na prática, esta comunicação ao juiz é em 24 horas, tá certo? Mas a lei para a prova não vamos usar isso aí. Comunicação imediata, não é comunicação em 24 horas. Comunicação imediata. Para quem? Para 3 pessoas, juiz, Ministério Público e a família do preso. Olha aqui, ó. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa indicada por ele indicada. É bem verdade que a Constituição Federal não incluiu aqui o Ministério Público. Não incluiu aqui o Ministério Público. Mas o Código de Processo Penal inclui sim. Olha o que diz o Código de Processo Penal. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Acrescentou o Código de Processo Penal, pela Lei 12.403 de 2011, a instituição Ministério Público como o dever para o delegado comunicar a prisão a esta instituição, tá certo? Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. Letra A. Deverá ser comunicado imediatamente apenas o juiz competente e a família do preso. Falso. Juiz competente, família do preso, Ministério Público. O preso não quer que ninguém da família fique sabendo. Ele tem o direito de comunicar qualquer outra pessoa, tá bom? Olha aqui a Lei 5.010 de 66. Esta lei, ela organiza a Justiça Federal. Lá também já existia, desde 1966, né, já existia nessa lei, a obrigatoriedade de informar o Ministério Público Federal. Agora, esta obrigatoriedade existe também no Código de Processo Penal, que nós acabamos de ler. Na lei que organiza a Justiça Federal, está escrito, ó, a autoridade policial, ou seja, o delegado, deverá remeter em 24 horas cópia do auto de prisão em flagrante ao procurador da República, que funcionar junto ao juiz competente para o procedimento criminal. Quem é o procurador da República? É o membro do Ministério Público Federal. É o Ministério Público Federal. Então, também, no âmbito federal, já tinha essa determinação de informar o juiz federal, informar o Ministério Público Federal e informar a família do preso, porque aí vem da Constituição Federal. Tá? Também deverá informar ao preso os nomes. De informar aos presos os nomes, Marciano, os nomes dos responsáveis, tá? Pela prisão ou interrogatório. Também no procedimento, né? Além da comunicação imediata, o preso ele tem o direito de saber quem prendeu, quem interrogou. Isso está lá na Constituição Federal, ó. O preso tem direito de identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, tá certo? É uma determinação da Constituição Federal. Cuidado com isso, tá? Informar ao preso os seus direitos constitucionais, tais como direito ao silêncio, assistência familiar e jurídica. Como assim, professor? O preso em flagrante, a autoridade policial deve informar a ele, ó, você tem direito aqui de assistência da sua família. Se sua família quiser trazer roupa aí para você, pode trazer, tá? Se sua família quiser trazer comida aí para você, pode trazer. Se sua família quiser trazer um suco aí, pode trazer. Tá bom? Tá bom. Porque a Constituição Federal garante a assistência da família para o preso. E também a assistência jurídica, direito de advogado, direito de contratar, vamos dizer assim, direito de ser acompanhado, porque já criaram questão aqui, tá, pessoal? Dizendo o seguinte, para aí, ó, se o preso em flagrante não possuir advogado, deverá a autoridade policial nomear um defensor, ou ligar para o defensor, ou convocar o defensor público. Falso. Apesar de ser direito dele ter assistência jurídica, só se ele contratar, né? Você vai pagar? Tudo bem. Né? Por exemplo, o preso falou, não, eu tenho advogado, eu quero que meu advogado, quero que ligue para o meu advogado. Tá bom, é direito dele. Agora o preso, ó, eu não tenho advogado, mas eu quero que vocês arrumem para mim. Não neste momento, preso, porque agora
neste momento não é processo. O Estado vai arrumar um para você quando virar processo. Aqui nós estamos falando de auto de prisão em flagrante, tá bom? Diz artigo 5º da Constituição Federal, inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e advogado. Lembrando que o advogado só se ele contratar. Outra coisa, pessoal, direito ao silêncio, lá desde sempre já tem, ou seja, desde a lavratura do auto de prisão em flagrante. Aliás, até antes, né? Ouvir o condutor, você concorda que o Marciano levou voz de prisão lá no bar, foi encaminhado para a delegacia, lá o delegado comunicou o juiz, comunicou a família, comunicou o Ministério Público. O delegado falou, Marciano, você não tem direito de responder as minhas perguntas, você tem direito, inclusive, de assistência da família, de advogado, ok? Responsável pela sua prisão foi Cicrano, Beltrano, e eu sou responsável pelo seu interrogatório, beleza. Mas até agora ninguém foi ouvido. Até agora não declarou, ninguém declarou. O primeiro a ser ouvido é o condutor. Quem é o condutor, professor? O condutor é aquele que leva o preso e apresenta para o delegado. Imagina que você está numa viatura da polícia, você e mais duas pessoas. Então vocês estão em 3. Só que você é o sargento. O Marciano é o cabo e tem um soldado. Então você é o mais graduado. Você vai ser o condutor. Ou seja, é o responsável pela prisão que vai apresentar à autoridade policial. Que vai levar aqui, esse cara aqui, Marciano, foi preso em flagrante porque estava brigando no bar, pegou uma garrafa e jogou no cara. Causou lesão corporal, perigo parará. Está aí. Você que me levou, você recebe o nome de condutor. Você é o primeiro a prestar esclarecimento. Ah, professor, e se eu tiver que voltar para a ocorrência e falar assim, vai fazendo a oitiva dos outros aí, depois no final eu volto aqui para você me ouvir, viu, delegado? Não, condutor, você é o primeiro a prestar depoimento, tá bom? Presta depoimento, assina e vai embora. O condutor, ele presta depoimento, assina, o delegado vai dar um recibo do preso, que recebeu o preso, com ou sem lesão, e você está liberado. Na prova vem assim. Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. A autoridade policial ouvirá o condutor, depois as testemunhas, depois o preso, colhendo-se ao final as respectivas assinaturas. Falso! Não é colher ao final. Esta alternativa, então, está dizendo que depois o condutor vai aguardar lá fora para assinar no final. Não. Resposta correta é assim. Ouvirá o condutor e colherá desde logo sua assinatura. Ou então vai ser assim. A autoridade policial ouvirá o condutor, em seguida as testemunhas e depois o preso. Colhendo-se ao final de cada oitiva, de cada declaração, a respectiva assinatura, ou seja, deu o depoimento, assina e está liberado. Deu o depoimento, testemunha, assina e está liberado. Antigamente não era assim, pessoal. Até 2005, salvo o melhor juízo, era o seguinte, ouvia o condutor, depois as testemunhas, depois o preso. E no final chamava todo mundo agora na sala de volta para assinar o auto de prisão. Agora não. Deu o depoimento, assina, está liberado. Tá certo? Depois de ouvir o condutor, o delegado vai ouvir as testemunhas. Que testemunhas? Quantas? No mínimo 2, tá? Porque está no plural. Já vi prova que diz assim, sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. É nulo o flagrante que não tenha a assinatura de pelo menos 3 testemunhas. Quem falou que o Código de Processo Penal exige 3? Ele fala testemunhas e 2 já são testemunhas, porque deu plural, não é isso? Muito bem. Que testemunhas são essas? São as pessoas que presenciaram o Marciano brigando lá no bar. São as testemunhas da prisão. Não é a testemunha, não são pessoas que viu lá a hora que chegou na delegacia. Não, são as testemunhas lá do bar, são as testemunhas lá da rua, são as testemunhas que presenciaram a prisão em flagrante. O policial militar dando voz de prisão para mim, ou o dono do bar dando voz de prisão para mim. Tá bom? Agora, e só tem uma testemunha, Marciano. No final de tudo, Marciano. Era 4 horas da manhã, ninguém mais no bar, só estava você,
o cara que você estava brigando com ele, o dono do bar. Então só tinham esses três. E um policial que ia passando. O policial deu voz de prisão. Olha só, quem que estava no bar? Eu, a vítima e o dono do bar. E chegou um cara lá, policial. 4 então. Como que vai fazer? Só tem uma testemunha, porque eu sou o preso. A vítima, né, quem sofreu as agressões é a vítima. O dono do bar é a testemunha e o policial. Então só tem uma testemunha. Concorda? Não é mais aquela situação da viatura, que estava você e mais 2. Né? Não, agora só tem uma testemunha. Nesse caso, o que acontece? Lavra o flagrante normalmente. O condutor vai ser também testemunha. Né? Vai ouvir o dono do bar e o condutor vai figurar também como testemunha. Claro, porque se o condutor, o policial, antes dele prender, é porque ele viu alguma coisa. Então ele serve também como testemunha. Então, cuidado. Ó. Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. A ausência de testemunhas da prisão torna nulo o flagrante. Falso. Falso. Tá bom? E quando não tem testemunha, Marciano? O dono do bar já tinha fechado e foi embora. Você e um cara ficou lá na frente, começaram a discutir. Você brigou, estava brigando, era que se pega, dá uma garrafada no cara, está passando um policial. Ele prende você. Só tem lá você, a vítima e o policial. Então não há testemunhas. Neste caso, o flagrante vale? Vale. O CPP fala que, neste caso, a autoridade policial vai pegar 2 pessoas. Já que não tem gente do local do fato, da prisão, 2 pessoas que presenciaram a entrega do preso lá na delegacia. Ah, então para aí. Eu estou lá no bar, comecei a brigar com o cara, dei uma garrafada no cara, está passando um policial, não tem mais ninguém. Até o dono do bar já tinha ido embora, fechou. Nós estávamos lá na frente do bar, na rua. O policial vai levar eu preso e a vítima também. Ou então a vítima foi para o hospital, tá aí. Ó. E fui só eu e o policial para a delegacia. Chegou lá o policial, falou, tem um cara preso em flagrante aí. Primeira pergunta do delegado, cadê as testemunhas? O policial, não tem, delegado. Ah, não tem? Não. O delegado vai chamar, ô Pedro, ô João, pessoas que estão ali na delegacia, ou porque foram lavrar BO, ou porque estão de plantão. Pode ser policiais que estão na delegacia ou não. Vem cá. Só quero que você presencie esse policial entregando esse cabeludo, porque diz que ele foi preso em flagrante. Está aí, ó. 2 pessoas atestarão a entrega do preso. São chamadas de testemunhas instrumentárias. Tá certo? Testemunhas do ato. Do ato de quê? Do ato da entrega do preso para o delegado. Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. A ausência de testemunhas impede a lavratura do flagrante. Falso. Tá? Depois que o condutor prestou declaração, as testemunhas com estas particularidades, cada um presta declaração, assina, no final vai ouvir o preso. O que você observou aqui? Que o preso ele é interrogado depois. Não pode ouvir o preso antes do condutor. Não pode ouvir o preso antes das testemunhas. Né? Até mesmo, se você verificar, já é, de certa forma, para garantir a ele o contraditório e ampla defesa, apesar de não ter contraditório e ampla defesa aqui no inquérito policial, na lavratura do flagrante. Mas já não deixa de ser, né, pessoal? Né? O CPP diz que vai ouvir o preso no final, depois do condutor, depois das testemunhas, e aí que vem a oitiva do preso, tá bom? Olha aqui, ó. Apresentado o preso à autoridade competente, foi preso no bar e o policial levou e apresentou para o delegado. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá o condutor e colherá desde logo sua assinatura. E colherá ao final da oitiva de todas a assinatura. Falso. E colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Termo de quê? Sua declaração. E o recibo do preso está aqui. Está um documento dizendo que eu recebi o preso, ou seja, como se eu, condutor, estou dizendo, lavei minhas mãos. Está aqui, estou entregando o preso sem lesões. Se amanhã ou depois ele aparecer lesionado, é porque ele apanhou na delegacia. Tá? Por isso que na hora de entregar lá, senhores, se entregar com lesão, você, escrivão de polícia, eu sou policial militar, ó, sou policial militar.
Eu rufei o cara na rua, chegou todo machucado. Só que eu sou seu amigo, eu sou policial militar, sou amigo do escrivão. Entendeu? O escrivão vai lá e fala para o delegado: delegado, recebi o preso ali, ó, tá sem lesões. Muito bem, só que o preso era sobrinho de um promotor, cara. Tá certo? No outro dia, meu irmãozinho, o preso procura o Ministério Público, todo machucado, passa para a perícia constata, ele está machucado. Ó, eu, policial militar, vou falar lá, ó, negativo, e eu não bati. Tanto que eu não bati, que olha aqui o recibo do preso, ó. Olha o recibo do preso. Cadê aqui, ó? No recibo está dizendo que foi recebido sem lesão. Então, quem bateu nele foi o pessoal da delegacia. Tá vendo? Tá vendo? Então, não tem negócio de passar a mão na cabeça dos outros, não. Preso está lesionado, você trabalha lá, está de plantão, você é policial, fala para o Marciano: ô Marciano, policial militar, eu não vou receber esse preso assim não, cara. Coloque então aí, ó, no documento, no seu boletim de ocorrência, coloca aí que você está me entregando. Eu vou dar um recibo para você aqui, que eu estou recebendo ele com lesões. Porque se amanhã ou depois ele for denunciar, eu não fui, eu já recebi ele apanhado. Ah, mas ele rolou lá, ele bateu a cabeça, ele resistiu à prisão. Então você faça um auto de resistência, policial militar. Isso é problema seu. Você, Marciano, policial militar, faça um auto de resistência, dizendo que ele resistiu à prisão e por isso você usou a força moderada. Mas eu não vou receber o preso que estiver com lesão, porque senão vai sobrar para nós aqui da delegacia, tá bom? Tá? Em seguida, então vamos lá, apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este quem é o condutor, cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas, que o acompanharem. Ó, testemunhas, duas. Então, primeiro o condutor, depois as testemunhas. E ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. O que você tirou desse aqui, pessoal? Primeiro é ouvido o condutor, depois as testemunhas e depois o preso. Ó, cada um dá o depoimento e já assina. Não é assinar todo no final, depois de tudo que o pessoal vem aqui passar a assinar. Não. Outra situação, tá? Cuidado com o recibo do preso. Se tiver lesão, vai dizer lá que recebeu com lesão, tá? Artigo 304. A falta de testemunhas da infração, ó, a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Mas, nesse caso, com o condutor deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Ô João, ô Maria, diz o delegado, vem cá. Só para você ver que o policial militar Marciano está entregando um preso aqui. É como se o legislador falasse para o delegado: ó, lava as mãos, delegado. Porque se o Marciano forjou o flagrante e nenhuma testemunha e ninguém quis acompanhá-lo, porque não concordava com aquela situação, depois você, delegado, não vai responder por abuso de autoridade. Quem vai responder é o Marciano. Tanto que tem duas pessoas aqui comprovando que o Marciano me entregou. Porque amanhã depois o policial militar fala: esse delegado está doido, bicho? Eu não entreguei ninguém. Entendeu? Eu não entreguei ninguém. Entregou sim. Entregou sim. Está aqui, ó, duas pessoas dizendo que você entregou ele aqui. Tá bom? Lavrar o auto de prisão. Olha só. Depois que ouviu o condutor, depois que ouviu as testemunhas, depois que ouviu o preso, o delegado, pessoal, ele tem a discricionariedade, né? Agora ele tem condições de analisar se realmente aquela situação é crime, se aquela situação narrada pelo condutor é crime, se está em estado de flagrante ou não. Se ele verificar que realmente está em estado de flagrante, ele vai ratificar, ou seja, vai confirmar a voz de prisão.
ele vai fazer isso através de um documento chamado auto de prisão em flagrante. Por isso que fala lavrar o auto. Olha o que diz aqui o 304, ó. O 304 fala: lavrando a autoridade, afinar o auto. Lavrando a autoridade, afinal, está dizendo, depois que ele ouviu o condutor, depois que ele ouviu as testemunhas, depois que ele viu o preso, se ele convencer de que realmente ali tem flagrante, agora então, delegado, você faz o auto de prisão em flagrante, que é um documento que o delegado faz dizendo, ó, após a oitiva do condutor que declarou o seguinte, aí coloca uns trechinhos lá, se quiser, a oitiva das testemunhas, e depois do preso, estou convencido de que realmente ocorreu o crime e de que está em flagrante delito, razão pela qual lavro o presente auto de flagrante, parará. Agora, pode ser que, imagina você é um policial, você é escrivão da polícia, delegado está até em outra cidade, você é o responsável, aí você está com todo o abacaxi na mão. Senhores, tem muitos locais do Brasil que é assim, o delegado não fica na cidade, porque o delegado responde por 3, 4 cidades, e aí você está lá naquela cidade pequena, você é escrivão, você está, inclusive, fazendo o papel de delegado, porque você que vai lavrar o flagrante, meu irmãozinho, está aí. Chega o marciano policial militar com um cara preso. Chega e fala para você, aí escrivão, ó, esse cara aqui foi preso com o carro roubado. E eu chequei no rádio, ele foi realmente o autor desse roubo que ocorreu aí uma semana atrás. Você, escrivão, fala, você vai escutar, tá bom, condutor. Tá. Escuta o condutor, ele assina. É isso, condutor, é isso. Tá bom. Chama as testemunhas. Veio lá 2 testemunhas. O que aconteceu? Não, realmente, eu estava lá, né, quando eu vi o policial prendendo ele em flagrante, falou, inclusive, que aquele carro era roubado, e eu vi, inclusive, o preso confessando que ele roubou o carro fazia uma semana. Tá bom. Assina. E aí, preso? Chama o preso. O que aconteceu? Tá ouvindo o preso. Você, né, realmente, fui preso em flagrante porque eu roubei esse carro, né, faz uma semana e tal. E aí eu estava passando na blitz, o cara foi checar, realmente. Ele falou que eu estava em flagrante presumido, porque eu estava com o produto do crime. Ah, tá, você colhe. Você vai liberar o cara, meu irmão, minha irmã. Tá doido, Marciano? Sim, porque você vai checar para ver se tinha perseguição. Não tinha perseguição? Ora, se eu fui preso, né? Se o sujeito foi preso uma semana depois do crime sem perseguição, ainda que ele esteja com o objeto do produto, que flagrante ele está, senhores e senhoras? Por lá fala, o artigo 302, inciso 4, fala, encontrado logo depois, uma semana não é logo depois. Opa, então você não vai lavrar o auto. Mas eu colhi o depoimento, sim, você vai simplesmente fazer o boletim de ocorrência daquilo ali e vai instaurar inquérito depois naquilo. Mas auto de prisão não. Tá certo? O auto de prisão em flagrante vai lavrar, evidentemente, né? Se a autoridade policial convencer de que realmente teve ali a prisão, tá bom? Então, lavra-se o auto de prisão em flagrante se a autoridade policial ratificar a prisão, tá bom? Olha aqui o 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto de prisão. O auto de prisão é lavrado antes da oitiva das testemunhas? Falso. É no final de tudo, tá bom? Continua o artigo 304, parágrafo 4º. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Senhores e senhoras, quer bater uma aposta comigo que agora os caras vão cobrar isso na prova? Senhores, essa é uma alteração que ocorreu em março de 2016.
Pela lei 13.257, é isso? 13.257, que determinou que agora, durante a lavratura do auto de prisão, você escrivão, você delegado, tem que perguntar para o preso: você tem filho menor de 12 anos? Tenho. Qual é o nome? Tem algum responsável por ele? Sim? Não? Por que, professor, agora essa obrigatoriedade? Porque também mudou o artigo 318 do CPP, que traz as hipóteses de prisão domiciliar. E lá no 318 fala o seguinte: a mulher, por exemplo, presa, que tiver filho menor de 12 anos, tem direito à prisão domiciliar, converter a preventiva na prisão domiciliar. Entendeu? O homem que tiver filho menor de 12 anos, e desde que esse filho não tenha outra pessoa com quem ficar, tem o direito de prisão domiciliar. Daí a obrigação de, durante a lavratura do flagrante, você deverá perguntar para constar se tem filhos e as idades do filho, para quando o juiz verificar que tem menor de 12 anos, ele dá a prisão domiciliar para o preso, nas situações se cabíveis. Ou seja, a mulher, não interessa se tem outro responsável ou não, tem direito de ficar com o filho. O homem não, só se não tiver outro responsável, tá bom? Prosseguindo, dar nota de culpa ao preso. Opa, então olha só. Na verdade, já ouviu o condutor, ouviu as testemunhas, ouviu o preso, lavrou o flagrante. O preso tem o direito de receber agora um documento chamado nota de culpa. O que é a nota de culpa, professor? É um documento onde vai constar o motivo da prisão. E também nesse documento vai ter o nome do condutor e o nome das testemunhas. Isso mesmo. É um documento que constará o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas, tá bom? Esse documento tem que ser entregue ao preso no prazo de até 24 horas. 24 horas a contar da prisão. Cuidado, porque é uma pegadinha da prova. Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. Letra A. Ao preso será dada nota de culpa, vírgula, no prazo de até 24 horas a partir da lavratura do auto de prisão. Falso! É a partir da prisão. Qual a diferença, professor? Simples, O sujeito foi preso às 6 horas da manhã, lá no bar. Ele é levado para a delegacia, meio-dia é que foi fazer o APF, foi lavrar o auto de prisão. Fica a pergunta, vai contar os 24 horas para dar a nota de culpa? A nota de culpa vai dar, nos 24 horas, a partir daqui ou a partir daqui que vai contar o tempo? Ora, se você falar sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. Ao preso será dada a nota de culpa no prazo de 24 horas a partir da lavratura do auto de prisão em flagrante. Você está dizendo que vai ser, então, 24 horas a partir daqui. Tem até 12 horas do outro dia. Errado. Certo é. Letra B. Ao preso será dada a nota de culpa no prazo de até 24 horas a contar da prisão em flagrante, a contar da captura da prisão em flagrante, e não da lavratura do flagrante. Cuidado com isso, tá bom? Professor, o preso tem que assinar a nota de culpa? Tem, ele tem que receber a nota de culpa. E se o preso não concordar? Não vou assinar esse trem. E se o preso for analfabeto? Não tem como assinar. E se o preso estiver baleado na mão, professor, ele não consegue assinar? Não tem problema. 2 pessoas assinarão por ele. O delegado vai chamar 2 pessoas, vai ler o auto de prisão e essas pessoas assinam, tá certo? Então, cuidado com a pegadinha. A falta de assinatura do preso na nota de culpa invalida a prisão em flagrante. Falso. Depois da nota de culpa, também encaminhar ao juiz o auto de prisão em flagrante. Encaminhar ao juiz o auto de prisão em flagrante. Pessoal, mas professor, para. Professor, já foi encaminhado para o juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Negativo. Aquela hora foi comunicada. Lembra? Uma coisa é isso aqui, tem a comunicação, tá? Tem a comunicação
e tem o encaminhamento. Comunicar é uma coisa, encaminhar é outra. A comunicação daquela hora que nós estudamos, sim, vai ser comunicado quem? Ao juiz competente, ao Ministério Público e à família ou pessoa indicada por ele. Ele quem? Preso. O encaminhamento, senhores e senhoras, cuidado, a comunicação não é em 24 horas, é a comunicação imediata, é como se o delegado pegasse o telefone e ligasse. O encaminhamento será até 24 horas a partir da prisão. Será encaminhado para quem? Será encaminhado o auto de prisão ao juiz competente, será encaminhado o auto de prisão à Defensoria Pública, desde que o sujeito não revele advogado, ele não informou o nome do advogado, ó. Será encaminhado o auto de prisão em flagrante ao juiz competente e também à Defensoria Pública. Mas para a Defensoria Pública, só vai mandar a cópia do auto de prisão em flagrante, com toda a documentação, se o preso não informar o nome do seu advogado. Por exemplo, ó, eu, Marciano, fui preso em flagrante lá porque estava brigando no bar, tá bom? O delegado fez tudo certinho, ó, comunicou o nome, revelou para mim o nome do pessoal que me prendeu, do policial, eu recebi nota de culpa, mas antes ele ouviu o condutor, ouviu as testemunhas, ouviu o preso, né, ouviu o Marciano, deu nota de culpa. Agora é o seguinte, antes de tudo isso, ele comunicou imediatamente ao juiz, comunicou à Defensoria, não, Marciano, comunicou ao Ministério Público e comunicou à família. Senhores, só que na hora que o delegado perguntou, Marciano, você tem advogado? Não, não tenho advogado. Eu não informei o nome do meu advogado. O delegado vai encaminhar, então, o auto de prisão em flagrante para o juiz e vai mandar uma cópia para a Defensoria Pública. Só que no mesmo dia, pessoal, foi preso um outro cara, num outro lugar. O delegado perguntou para ele, você tem advogado? Tenho. Qual o nome dele? João José da Silva. Pronto. No flagrante daquele cara, não precisa mandar para a Defensoria Pública. Basta mandar para o juiz. Para o juiz tem que mandar. Mas para a Defensoria Pública, não. Mas, professor, ele só falou que tem advogado. O advogado dele não foi na delegacia. Não interessa. Não interessa. Ele informou que tem advogado. Não precisa o advogado ir na delegacia. Entendeu? Sobre a prisão em flagrante, indique a alternativa correta. Deverá ser encaminhado o auto de prisão em flagrante, vírgula, no prazo de até 24 horas a contar da prisão, vírgula, até aqui está certo, ao juiz competente e à Defensoria Pública, vírgula, em qualquer hipótese. Falso! Não é em qualquer hipótese que manda para a Defensoria Pública, senhores e senhoras, somente na hipótese do sujeito não possuir advogado. Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. Será encaminhado no prazo de até 24 horas o auto de prisão em flagrante e cópia para a Defensoria Pública, salvo se informado o nome do advogado, salvo-se informado o nome do advogado e este não comparecer. Ó, tá errado, foi mal formulado, tá, pessoal? Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. Letra A. Será obrigatório o encaminhamento do auto de prisão em flagrante à Defensoria Pública, vírgula, sempre que o advogado do preso não comparecer na delegacia para acompanhar o seu interrogatório. Falso! Ele falou que tem advogado, mas o advogado não foi. Dane-se, não precisa. Entendeu? Só do cara falar que tem advogado, não precisa mandar para a Defensoria Pública. Mas o advogado não foi porque estava bêbado, não interessa. O advogado não foi porque estava em outro local, não interessa. Interessa que ele falou que tem advogado. E se ele tem advogado, então para que vai informar a Defensoria Pública? Porque esse aqui só tem um motivo. Informar a Defensoria Pública para a Defensoria Pública tomar as providências para pedir a liberdade dele. Mas se ele falou que tem advogado, não precisa, porque o advogado dele vai fazer isso. Ok? Outra situação. Deverá ser encaminhado no prazo de 24 horas o auto de prisão em flagrante ao juiz, à Defensoria Pública e à família do preso. Falso! Não precisa mandar para a família já foi comunicada imediatamente, não vai encaminhar o auto para a família. Então, se aparecer família aqui, né? Se aparecer família aqui, você vai marcar falso. Da mesma forma que se aparecer Defensoria Pública na comunicação imediata.
E se aparecer o Ministério Público? Encaminhar no prazo de 24 horas cópias do auto de prisão em flagrante. Auto de prisão em flagrante ao juiz, à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Falso, porque o Ministério Público já foi comunicado imediatamente. A menos que seja Ministério Público Federal, porque aí tem a Lei 5.010 de 66, lá da Justiça Federal, que fala. Se não for, tá? Falso. Dar nota de culpa ao preso, falamos então, encaminhar ao juiz competente o auto de prisão, claro, porque até agora o juiz não recebeu documentação nenhuma, ainda que já tenha sido comunicado imediatamente através do telefone, que é o que não existe na prática. Encaminhar cópia do auto de prisão em flagrante à Defensoria Pública, sempre falso, quando o preso informar que não possui advogado. Né? Olha aqui, ó, 316, parágrafo 1º. Em até 24 horas, após a realização da prisão. Não é após a realização do auto de prisão, é após a captura. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será encaminhado cópia integral para a Defensoria Pública. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da Lá Concurso para o nosso curso específico, o nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da Lá Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, ó, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá.